Meus irmãos, quero convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, algo que Deus tem colocado no nosso coração, irmãos, para as famílias. Na carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 5, é um texto que fala sobre família. Efésios capítulo 5, o verso 22 em diante. A palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Capítulo 6, o verso 1, diz assim, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aí no versículo 10, Paulo fala assim, no demais, irmãos meus, capítulo 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a courada da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. Amém. Amém. Dois textos, meus amados irmãos, aparentemente diferentes, embora eles estejam na mesma epístola, tratam aparentemente de assuntos diferentes. O primeiro fala da relação na família, relação entre esposa e esposo, relação entre filhos e pais, relação de obediência, de submissão. E o segundo texto fala de batalha espiritual. Efésios capítulo 6, 10 em diante. Aparentemente, como eu falei, eles não têm nada, nenhuma relação entre eles, mas só aparentemente. Certamente há uma ligação aqui no pensamento de Paulo, irmãos, porque veja só, o texto que nós lemos sobre a família é o texto na Bíblia, ao lado de Colossenses, que mais detalhes trata sobre a relação familiar. Efésios 5, 22 em diante é o texto que traz mais detalhes da relação entre os membros da família. E Efésios 6, 10 em diante é o texto bíblico que traz mais detalhes sobre batalha espiritual. Será que tem alguma relação, irmãos? Um texto sobre família e um texto sobre batalha espiritual? Sim. Sim. E por quê, irmãos? Porque a gente sabe que o casamento e a família não são instituições humanas. Não foi o homem que criou.
Casamento e a família vem antes de empresas, vem antes de escola, vem antes de qualquer tipo de governo. Quem criou o casamento e a família foi Deus. Então, irmãos, não podemos deixar de esperar que o inimigo não ataque a família, que o inimigo não use todas as suas armas contra essa instituição chamada família. E quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente vai perceber que para nós lidarmos sabiamente com as nossas famílias, irmãos, é necessário que a gente olhe para ela numa ótica espiritual. Numa ótica espiritual. Edificar, sustentar um casamento e uma família, irmãos, requer que nós usemos armas espirituais. É o que o texto está dizendo e é o que nós queremos meditar aqui nesta noite, de forma rápida. Devemos ter a consciência, irmãos, de que a nossa família está constantemente envolvida numa batalha espiritual. Não podemos olhar para a nossa família, irmãos, e acharmos que tudo é o plano terreno, que nós vamos resolver as coisas com terapias, com remédio, com educação. Isso é muito importante, mas nós devemos ter em mente a ótica espiritual. Devemos saber que a nossa família está envolvida numa batalha espiritual. Há um inimigo real contra a nossa família. Há um inimigo real. E as armas que ele utiliza não são armas aqui da terra. São armas espirituais. Irmãos, eu estava levantando umas estatísticas hoje sobre a questão da batalha contra a família. Você sabia que de cada 10 mulheres que é morta, o feminicídio, assassinato de mulheres, 6 se dá no âmbito da família? De cada 10 mulheres que são assassinadas, 6 é dentro de casa. Contra as crianças é pior ainda. 84% da violência contra as crianças se dá dentro de casa. 84%, só 16% é fora. 84% é dentro de casa. 68% da violência sexual se dá dentro do lar. Podemos concluir, meus amados irmãos, que para muitas pessoas o lugar mais perigoso que existe é o seu próprio lar. Há uma batalha ou não há contra a família? Aí a gente vai para a Bíblia. A gente vê que o primeiro pecado, irmãos, acontece aonde? Ali, com o casal, não é verdade? O primeiro pecado ali estava envolvido marido e mulher. Vamos comer? Vamos, deve ser bom. Comeram e se deram mal. Aí a gente avança um pouco mais no livro de Gênesis, a gente vê que o primeiro homicídio aconteceu aonde? Na família. 2 irmãos, por causa da inveja, um irmão matou o outro. Foi dentro da família. Então, meus amados irmãos, isso é suficiente para nós sabermos o seguinte: a nossa família é alvo de uma batalha espiritual. E nós precisamos saber que só venceremos essa batalha se usarmos as armas corretas, se conhecermos o nosso inimigo, se tivermos a consciência de que nós estamos envolvidos nessa batalha. Irmãos, quando a gente fala de batalha espiritual, parece que antigamente os crentes falavam mais sobre isso, não é verdade? Parece que essa batalha estava mais real diante dos crentes, se falava mais, se vigiava mais nesse aspecto, tinha mais isso em mente, isso era mais presente na mente dos irmãos. É verdade que muita gente exagerava, Quem aqui foi de uma época que por causa da batalha espiritual dizia: não, a gente não pode, por exemplo, tomar refrigerante, porque é do mal, não é? Quem aqui pegou essa época? A gente não podia, por exemplo, a pessoa comprava aqueles LP, colocava lá para ouvir de trás para frente, para ver se não tinha uma mensagem oculta naquilo, Quanta gente quebrou a vitrola, coitada, porque esperando ouvir alguma mensagem oculta da Xuxa nos LP, Então, era muita coisa, irmãos, envolvidas na batalha espiritual, e muita gente exagerava. A gente viveu uma época de exageros na batalha espiritual. Então, eu conheci irmãos que não podiam cantar o Rá-Tim-Bum do parabéns, porque o Rá-Tim-Bum era uma coisa do mal. Então pulava a parte do Rá-Tim-Bum na hora do parabéns, E por aí vai, irmãos. Era uma verdadeira neurose. O problema é que nós saímos de um extremo e fomos para o outro. Hoje, quando se fala de batalha espiritual, fala: não,
Esse assunto é assunto do passado, nós negamos, irmãos, a realidade. E aí, ficamos procurando soluções humanas para resolver certas questões e não vamos achar. Batalha espiritual, irmãos, se luta no campo espiritual, no mundo espiritual. Não adianta, não vamos vencer batalha espiritual no mundo terreno, no mundo humano. Precisamos conhecer as armas. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aqui para a igreja em Éfeso, que era uma igreja que estava, uma cidade que estava envolvida no ocultismo, em magias, em mágicas. Quando Paulo prega ali, irmãos, houve um avivamento tão grande, que a Bíblia fala que eles queimaram livros que davam um valor de 50 mil dracmas. Era mais ou menos 150 anos de trabalho. Imagina a pilha de livros, irmãos, de ocultismo, que Paulo ali, que os irmãos queimaram, que aquelas pessoas queimaram, quando ouviram o Evangelho. Então, e o apóstolo, ele viveu nessa cidade por 3 anos, então ele sabia no que aquela cidade estava envolvida. Então ele vai falar nesse contexto. Ele vai escrever da prisão esta carta, e aí ele começa falando da relação familiar no capítulo 5, e logo parece que o raciocínio de Paulo, claro que inspirado por Deus, é levado a falar sobre batalhas espirituais. A gente lê a Bíblia, e por ela estar dividida em capítulos e versículos, a gente acha que um assunto não tem relação com o outro. Mas se você lê uma carta, como se fosse um texto corrido, você vê que a mentalidade de Paulo está ligando. A família é lugar de batalha espiritual. Em nenhum outro lugar, irmãos, talvez você vai ver essa realidade com mais força do que no meio da sua família. O texto, eles estão conectados. Então, quais são aqui, irmãos, 3 principais lições para essa batalha? Já falamos, em primeiro lugar, ter a consciência de que estamos envolvidos nela. Todos nós. Todos nós. Ah, mas eu sou solteiro, pastor, você também está envolvido. Eu sou viúva, eu já venci essa batalha. Não, você também está envolvida. Todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual que se dá no meio da família. Desconsiderar isso, irmãos, vai fazer de nós uma presa fácil. Ignorar, irmãos, essa batalha é a causa de muitos divórcios, sabia? Lutas espirituais se batalham no campo espiritual. Precisamos também conhecer o inimigo. Precisamos lembrar, irmãos, que há um inimigo real, como nós falamos, e a Bíblia fala que ele não é de carne e sangue. O inimigo da tua família não é a tua esposa, não são os teus filhos. O teu real inimigo lá não é tua sogra, não é um cunhado. O teu real inimigo lá, Paulo vai dizer, ele não é de carne e osso, mas ele é real. Sem essa compreensão, irmãos, a gente vai lutar de forma errada e com as pessoas erradas. Porque às vezes, irmãos, as lutas do dia a dia nos levam a enxergar as pessoas como nossos inimigos. Não é verdade? Porque às vezes alguém dá brecha lá e você começa a achar que a pessoa que deu brecha é teu inimigo. Não é ela não, ela só está sendo um instrumento. O teu inimigo é outro. É maior. É mais sábio, é mais estrategista. Sabe o que acontece? Se nos faltar, irmãos, essa visão, os nossos aliados se tornarão nossos inimigos, e o nosso inimigo se tornará nosso aliado. Você entendeu isso? Se faltar essa visão espiritual, os teus aliados, quem são os teus aliados nessa batalha? A tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, eles se tornarão os teus inimigos. E o teu real inimigo, que é Satanás, se tornará o teu aliado. Se nos faltar a visão espiritual. Irmãos, o reino do mal, ele não age de forma desordenada. Não age de forma atabalhoada, não age de qualquer jeito não. Alguém disse que é o seguinte, o reino de Satanás pode ser chamado a ordem da desordem. É uma ordem da desordem. Há um jeito de trabalhar, há uma estratégia. A Bíblia fala que ele é superior aos homens, é mais forte que os homens, embora não seja divino, foi criado, é limitado, é um ser derrotado, mas que ainda não se rendeu. Ele é um ser derrotado, irmãos, mas que ainda não se entregou, e continua agindo. E a terceira lição, irmãos, é que nós precisamos usar as armas apropriadas.
Nossa vitória nessa batalha, irmãos, depende de nós conhecermos as nossas armas. E depende de nós conhecermos, irmãos, quais são as armas que o inimigo usa. E aí, quando a gente pensa nisso daí, que Satanás ele não é onisciente, mas ele é um estrategista, e quais são as armas que ele usa, baseado aqui no texto da palavra de Deus, a gente vai ver que a batalha espiritual, irmãos, ela se dá na mente. A mente é o campo da batalha. A batalha espiritual se dá no coração. A batalha espiritual, irmãos, é no coração, é na mente que a gente vence ou que a gente perde essa batalha. Por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte, que habite em vós abundantemente a palavra de Deus. Habite em vós abundantemente a palavra. Se alimente da palavra, porque você vai precisar desta arma no teu coração, na tua mente, para vencer essa batalha. E aí, baseado, irmãos, em alguns textos aqui que nós escolhemos, poderíamos falar de tantas armas que o inimigo se utiliza contra a família, mas eu vou falar só de duas, rapidamente. A primeira, sabe qual é a arma que o inimigo utiliza? Quando eu rejeito o meu papel na minha família. Deus, quando ele estabeleceu a família, irmãos, ele estabeleceu papéis, padrões. Um papel do pai, um papel da mãe, um papel dos filhos. Ele estabeleceu regras nessa relação para que a coisa aconteça de forma saudável. Sabe o que o inimigo faz? Quer colocar no meu coração uma rejeição a isso. Uma resistência ao padrão que Deus estabeleceu. E aí quando eu faço isso, irmãos, eu perco a batalha. Ele sabe disso. O inimigo luta, irmãos, para que a gente despreze o papel que Deus nos deu dentro da família. Paulo fala isso, irmãos, para a pessoa regenerada. Porque, irmãos, o texto que eu li, se você hoje ler numa praça pública, isso daqui, vós mulheres, tal, isso é linchado. Isso é machismo. Isso é uma coisa descabida. Esse texto é um texto tóxico. Vamos falar um monte de coisa, um monte de adjetivo, um monte de depreciação contra o texto. Mas veja, meus amados irmãos, nos moldes bíblicos, há um mistério, há um galardão, algo tão glorioso aqui, irmãos, porque nós poderíamos começar falando das mulheres, mas vamos começar falando dos homens. Baseado nesse texto de Efésios, qual é o padrão do homem aqui? Liderança. Mas uma liderança, irmãos, outorgada, emprestada por Deus. O homem ele só vai conseguir ser um líder da sua casa se, em primeiro lugar, Cristo for líder da vida dele. Se Cristo não for líder da vida dele, a liderança dele será uma liderança ruim, distorcida, errada. Se Deus, então, não for líder, irmãos, da minha vida, a minha liderança será reprovada dentro da minha casa. E veja, que eu achei interessante, irmãos, que quando Paulo fala aqui aos homens, ele não vai falar assim, e vós, homens, governai, liderai, comandai. Não, ele vai falar, vós, homens, amai. É uma liderança baseada no amor. E uma liderança baseada no amor, irmãos, ela não é imposta, ela é conquistada. Ela é conquistada. Eu não preciso falar para os meus filhos todo dia que quem manda sou eu. Não preciso. Você conquista a liderança. Você conquista a influência. Você conquista o respeito. Você constrói isso. É isso que o Deus está dizendo. Você constrói. Baseado na entrega. Baseado na dedicação. Eu construo a liderança quando eu mostro para os meus filhos que eu tento amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. É difícil, né, irmãos? Os meus filhos precisam ver em mim esforço para amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Cuidar da esposa, zelar pela sua imagem, pela sua reputação, pelo seu nome. Esse é o papel do líder. Negar, irmãos, essa liderança é perder a batalha espiritual. O inimigo quer tirar essa liderança dos homens, quer tirar esse papel, não, eu não quero isso não. E aí a família vira um campo de batalha. Aí quando Paulo vai falar para as mulheres, ele vai falar assim, de submissão. E rejeitar isso, irmãos. Irmãos, isso aqui virou um palavrão hoje. Um palavrão.
Sabe, eu percebo, irmãos, eu estava lendo alguns livros que falam sobre o assunto, dá a impressão que a gente está com um rolo na mão que a gente precisa desenrolar. Eu estou com abacaxi na mão, como explicar esse texto nos dias de hoje? Não é verdade? A gente fica meio confuso, fica meio, por quê? Como é que eu consigo um meio termo aqui? O problema, irmãos, de entender o seguinte: primeiramente, a submissão que fala aqui, ela é condicional, ela é sempre condicional à palavra de Deus. Nenhuma mulher deve pecar porque está sendo submissa ao seu marido. Essa submissão aqui é uma submissão que está condicionada à palavra de Deus. Ah, mas o meu marido não é crente, dá para fazer isso daqui, mesmo sem pecar. Segundo lugar, essa submissão não significa inferioridade. Não significa inferioridade. Porque Paulo vai dizer assim, que o marido é a cabeça, assim como Deus é a cabeça de Cristo. Se você disser que a mulher é inferior ao homem, você vai ter que dizer que Cristo é inferior ao Pai. Aí você vai ter um problema grave na Bíblia, porque eles são um só. Cristo não é inferior ao Pai. Então, essa submissão aqui não está ligada à inferioridade. Em terceiro lugar, essa submissão aqui, ela acontece, não é em relação a todos os homens. Mulheres, serem sujeitas a todos os homens. Não, esposa, serem sujeitas a seus maridos. Ela está restrita ao âmbito familiar e doméstico. É uma coisa que acontece na família, dentro de casa. E por último, essa submissão não significa escravidão, mas um alinhamento, irmãos, para um bom funcionamento do lar. E aí, quando isso acontece, irmãos, todos ganham. Essa submissão, ela deve promover a unidade do casal e não a divisão, não a disputa do casal. Aceite isso. Faça o teu papel. O diabo entende isso daqui. Ele sabe a dinâmica que Deus criou para o casamento. Aí ele tenta destruir as peças. Negue, não faça isso não. Não aceite isso não. O diabo, irmãos, quer colocar isso daqui como sendo, como nós falamos, questão de inferioridade. Não aceite esse papel para você não. Busque outro papel, busque ser diferente. Aí, irmãos, é a batalha espiritual. Em relação aos filhos, filhos são chamados para honrar seus pais. E honrar, irmãos, é mais do que obedecer. Honrar, aqui no texto, é a palavra no sentido de abençoar. Abençoe seus pais. Como fazer isso, irmãos? Obediência também entra, respeito, gratidão, retribuição. Resistir, irmãos, é dar honra. Na verdade, irmãos, quando um filho é que ele resiste à autoridade do pai, ele está resistindo à autoridade de quem? De Deus. De Deus. Um filho que rejeita a autoridade dos seus pais, e aí é os pais, pai e mãe, ele está rejeitando a autoridade de Deus. Tanto é que é o primeiro mandamento na Bíblia com promessa. Honra teu pai e a tua mãe. Quais são as duas promessas? Para que te vá bem. Olha, irmãos, que coisa gloriosa. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Ou seja, vai bem, as coisas vão bem. Fala aqui no sentido de prosperidade. Prosperidade no sentido de tudo quanto a tua mão fizer, vai dar certo. Vai bem na empresa, vai bem na profissão, vai bem nos estudos, vai bem nas decisões futuras. Tudo quanto fizer, vai bem. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Quantas coisas que nós fazemos hoje, irmãos, que a gente sente o progresso, a prosperidade de Deus, e Deus fala, foi porque lá atrás você honrou o teu pai e a tua mãe. Isso daqui, irmãos, é uma coisa que se aplica a todos, mesmo quem não crê em Deus. Tem muita gente que não crê em Deus que honra os seus pais e sua mãe. É ou não é? É. E aí tudo que faz, irmão, dá certo. Coloca a mão numa coisa, irmão, dá certo, o negócio prospera, a coisa está difícil, coloca na mão dele, ele começa a fazer, o negócio flui. A coisa flui, é promessa de Deus. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. E a segunda parte da promessa: e vivas muito sobre a face da terra. É longevidade. Vai viver muito, que você viva 100 anos, que você viva 120 anos, que você viva muito tempo. Honra teu pai e a tua mãe. E aí,
para a gente caminhar aqui, irmãos, o texto continua dizendo da relação dos pais com os filhos. Olha a nossa responsabilidade. Ele fala assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na admoestação do Senhor, né? Efésios capítulo 6, versículo 4. Não provoqueis vossos filhos a ira. Irmãos, uma arma que o inimigo usa, irmãos, muitas vezes, é pais que desanimam seus filhos. Às vezes é uma disciplina muito severa, falta de comunicação, sabe? Tem pais, irmãos, que tudo que o menino faz ou a menina ele reprova, é perfeccionista, podia fazer melhor. Pai, eu tirei 9 na prova, por que não tirou 10? Aonde você errou? E aquela criança, irmãos, vai ficando, né? Tem um versículo que fala assim, para que eles não desanimem. E a palavra desanimar significa tirar o fôlego, tirar o ânimo. Pais, irmãos, que desanimam seus filhos, irmãos, quando dão mau testemunho. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Pais que amaldiçoam seus filhos. Tem pais que amaldiçoam o filho? Esse menino aqui é o Satanás. Deus te guarde. Que Deus cubra os teus filhos com o sangue dele. Que Deus guarde a tua casa, a tua família. Que Deus guarde a tua boca, as tuas ações, as tuas reações. Cuidado, pais. É uma alerta a todos nós. Quando nós envergonhamos nossos filhos na frente dos outros. Lembra que chega alguém lá, não é nesse caso, é só uma brincadeira, mas fica mostrando aquelas fotos lá, né? Foto antiga e tal, né? Mas pais que envergonham os filhos na frente dos outros, ou então fazendo o tempo todo comparações. Olha lá o fulano, olha a cicrana, é melhor que você, não sei o que tal. A criança vai desanimando, o jovem, o adolescente vai desanimando. Irmãos, tudo isso daqui parece ser coisa simples, mas tudo isso daqui acontece no campo de uma batalha espiritual. O diabo sabe que ele precisa de uma palavra nossa para destruir um filho nosso. Uma palavra que nós falarmos, o inimigo tem poder de usar aquilo para destruir um coração, para destruir uma relação. Aí quando eu li esse texto, que fala assim, pai, não provoqueis os vossos filhos a ira. E aí eu me lembrei, irmãos, de a segunda arma, que eu já quero falar aqui da segunda arma que o inimigo utiliza na família. Qual é a primeira? Quando a gente não aceita o nosso papel. Qual é a segunda? Ira. Ira. Irmãos, a ira tem destruído muitas famílias. Ira é pecado, irmãos? Não. Ficar irado, irmãos, estamos sujeitos, não é pecado. A Bíblia fala assim, aonde? Efésios, mesma carta, capítulo 4, verso 26. Irai-vos, mas não... Olha só, irmãos, se você tiver com a Bíblia aberta aí, olha o que fala. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Aí fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. E o versículo seguinte, não deis lugar ao diabo. O diabo sabe, é uma porta para ele. A ira pode ser uma porta para ele. Uma oportunidade. Então, irmãos, no casamento, na família, nós estamos sujeitos a ficarmos irados. Mas qual é a recomendação bíblica? Se livre dela rapidamente. Livre-se da tua ira. Quando fala aqui, ó, não se ponha o sol sobre a tua ira, ou seja, se livre dela rápido. Com perdão, com diálogo. Mas sabe o que o inimigo faz, irmãos? Ele quer que a ira faça abrigo, morada, ninho no nosso coração. Ninho. Aí é o exemplo do passarinho, né? Eu não consigo evitar que um passarinho faça cocô na minha cabeça se eu estiver andando na rua. Mas eu consigo evitar que ele faça um ninho na minha cabeça. Não é verdade? Aí o inimigo, não, deixa a ira aí. Vamos alimentar isso? Aí, irmãos, a ideia é criar raízes, que ela não seja resolvida. Deixa a ira aí, porque você deixando a ira, você vai estar dando lugar para mim, o inimigo fala. É o versículo seguinte. Armazene ela no teu coração. A ira, irmãos,
E aí, irmãos, da família, quantas vezes por causa da ira, irmãos, a gente toma uma atitude que a gente não devia tomar, fala uma palavra que não devia falar, mas aí corre lá e peça perdão. É ou não é, irmãos? Não se ponha o sol sobre a tua ira. E o que muitas vezes alimenta a ira, irmãos, é frustração, sonhos que não deram certo. Aí a pessoa fica irada, irmãos, e leva aquilo no coração, e a família sofre, medo, insegurança. Eu estou aqui pregando, irmãos. Aí daqui a pouco eu entro no carro, eu vou para casa com a minha esposa. Eu falei, e aí? Como é que foi? Ixi, foi ruim. Eu estou meio inseguro aqui. Será que Deus está usando? Será que era para falar isso mesmo? Podia estar falando outra coisa. Aí pergunto para ela, foi ruim. Tem que orar mais. Tem que ser melhor da próxima vez. Tá bom. Aí chego em casa, irmãos, com aquilo no coração. Aí vou jantar, falo, ixi, comida horrorosa, sem sal. Na verdade, não é a comida que está sem sal, não, mas é o coração que está com ira. Livre-se da tua ira. Tem muitas famílias, irmãos, sofrendo por causa da ira. Atitudes, irmãos, palavras, reações, violência, por causa da ira. Livre-se da ira. Não dê lugar ao diabo, não. Feche a porta para ele. Sabe como você fecha a porta para ele? Vai embora, ira. E às vezes, irmão, vai conversar, fala, eu estou irado contigo. Quando a gente fala, irmãos, eu estou nervoso contigo que você fez aquilo, outro, você está pondo para fora, e aí sai do coração. Fale, põe para fora, converse, procure o filho, procure a filha, eu falei contigo aqui, mas você falou comigo ali e tal, e põe para fora do coração, não deixe lá dentro não, que lá dentro o inimigo trabalha, não deixa criar raízes não, vai ganhando força. E aí, irmãos, para a gente concluir a meditação nesta noite, se o inimigo tem armas, irmãos, nós também temos. Essas são as armas dele e as nossas, nós também temos, irmãos. Deus nos veste com armas espirituais, Deus nos capacita nessa batalha e nós não estamos só nessa batalha. E aí Paulo, irmãos, quando vai falar das nossas armas, ele vai usar a linguagem do mundo militar. Ele vai usar a farda de um soldado, a indumentária de um soldado. Soldados devidamente arregimentados, irmãos, para a batalha, com cinto, com couraça, com espada, com capacete, com os pés, com calçados. E aí, irmãos, esses elementos na família ou na batalha espiritual representam o que, irmãos? A verdade. A verdade. Irmãos, que a tua família esteja fundamentada na verdade. Não deixa a mentira, irmãos, tomar conta do teu relacionamento. Tem muito casamento, irmãos, baseado em mentiras. Agora com redes sociais, irmãos, lá no Instagram é só love. Mas em casa, não seja mentiroso, seja verdadeiro. É o cinto aqui, é aquilo que não deixava o soldado passar vergonha. Segurava a roupa do soldado. Justiça. A couraça aqui, irmãos, era aquilo que protegia os órgãos vitais, o coração das flechas do inimigo. Couraça da justiça. E justiça aqui, irmãos, é andar na luz. Tem alguma parte obscura na tua vida que a tua esposa ou teu esposo não pode saber? E aí, irmãos, quando a gente fala de justiça, de andar na luz, não tem como a gente não pensar nisso. A tua esposa, o teu esposo, tem a senha do teu WhatsApp? Tem mensagens que você apaga porque ela não pode ler ou ele não pode ler? O diabo sabe disso. Ele sabe tudo que você digita, tudo que você vê aqui. Ele tem todos os algoritmos dos teus acessos. Ele sabe. Uma família, irmãos, um casamento onde há justiça, onde as coisas são feitas na luz, está aqui o celular, pode olhar, pode carregar o dia inteiro contigo, qualquer mensagem pode responder por mim, aí vai ficar até mais fácil. Ele vai falar dos pés, no testemunho da paz. A paz, irmãos, que haja paz na nossa casa, que haja paz no teu lar. Ele vai falar da fé, o escudo da fé. Interessante, irmãos, que o escudo da fé era aquilo que realmente apagava, contra os ataques que vêm de fora. Irmãos, em momentos de dificuldades na tua casa, levante a bandeira da fé. Fale, Deus vai nos dar a vitória. Junte a tua família, fala, Deus tem promessa conosco. Deus vai nos ajudar. O Espírito Santo está conosco. Exerça a fé na tua casa, exerça a fé na tua família.
Fala, Deus vai entrar com providência, da onde eu não sei, mas Ele é Deus, Ele é fiel, Ele está conosco. O inimigo não gosta disso não, ele quer plantar o desânimo. Junte a tua esposa, o teu esposo, faça o teu culto doméstico, diga lá na tua casa que Deus é Deus, que o Senhor é Senhor. Vamos parar de reclamar, irmãos. O inimigo não gosta de fé não. E aí a gente alimenta a nossa fé pela palavra, pelos louvores que entoamos ao Senhor, dizendo a Deus o quanto nós o amamos, o quanto nós confiamos nele. E salvação, capacete da salvação, irmãos, não esteja tranquilo até que a salvação, capacete da salvação esteja em todos os membros da tua casa. Ore por aquele teu filho que ainda não tem esse capacete. Evangelize, ajude ele, e vai intercedendo, e vai intercedendo, e vai intercedendo, e a oração. E aí, irmãos, para a gente concluir, tudo isso, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Como é que estão os cultos domésticos lá? Você vê, irmãos, que essa batalha espiritual aqui, a igreja nos ajuda. A escola dominical, domingo de manhã, 9 horas da manhã, nos ajuda. Os cultos nos ajudam. Mas isso daqui não terceirize, é papel teu. É lá na tua casa. Quanto tempo as professoras dos nossos filhos têm com eles por semana? 2, 3 horas. E lá fora? Quanto tempo eles ficam lá fora? Com as professoras lá seculares? Quanto tempo fica lá? Sendo atingidas. É papel teu, é papel meu, é papel nosso nessa batalha espiritual. A igreja vai nos dar suporte, vai nos ajudar. Mas quem vai ter que combater somos nós. E essa oração, irmãos, será vencida, essa batalha será vencida pela oração. Enquanto nós, como os pais, estivermos de joelhos, clamando ao Senhor, irmãos, Deus vai desfazendo o laço, Deus vai quebrando o arco, Deus vai dando livramento. Nós, como pais, irmãos, orando ao Senhor, a oração tem um poder, irmãos, que nem o diabo não entende. A oração, ela vai no mundo espiritual e desfaz, irmãos. Eu me lembro lá de Israel lutando lá embaixo contra os amalequitas. E aí Moisés sobe no monte e levanta os seus braços, com a ajuda de Uri e Arão. Enquanto Moisés estava com o braço erguido, irmãos, Israel estava vencendo a batalha. Enquanto você estiver com os seus braços erguidos, a tua família vencerá as batalhas. Essa batalha nós venceremos pela oração. Pela oração. Pela oração. Use as armas que Deus já te deu. Conheça as armas do inimigo, feche todas as brechas para o inimigo. Aceite o papel, aceite não, tenha orgulho do papel que Deus te deu dentro da tua casa, dentro da tua família. Faça isso e você estará glorificando o nome do Senhor. Irmãos, e certamente nessa batalha nós sairemos vencedores. Eu queria, com a permissão do nosso pastor, pedir para os irmãos ficarem em pé. Se você pudesse juntar com a sua família agora, eu queria orar. Você sabe a batalha espiritual. Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite só para te dizer o seguinte: há algo acontecendo na tua casa que você tem procurado recursos humanos e terrenos para vencer essa batalha. Há algo acontecendo lá e você tem procurado terapeutas. Não somos contra os terapeutas, glória a Deus pela vida deles. Há coisas que tem acontecido lá que você tem procurado aqui na terra solução. E não é da terra, a solução não é da terra. O que está acontecendo lá envolve campo espiritual. E a solução virá do mundo espiritual, com armas espirituais. E nós vamos orar agora. E coisas do mundo espiritual acontecerão. Você crê nisso? Nós vamos orar agora. E batalhas espirituais serão vencidas. Batalhas espirituais serão vencidas. Eu vou pedir, irmãos, para o nosso pastor orar por nós. Deus abençoe a igreja.